Oi, pessoal do terceiro termo, vamos para mais uma aulinha de matemática. Hoje nós vamos estudar condição de alinhamento de pontos, tudo bem? Então, nós temos aqui três pontinhos, A, B e C, e esses três pontos, na geometria analítica, quando a gente coloca eles no sistema de coordenadas cartesianas, eles podem estar de duas formas. Não alinhados, tá vendo aqui, ó, ponto sistema de coordenadas cartesianas, ponto A, ponto B e ponto C. Se eu tentar ligar os três, eu não formarei uma reta, eu vou formar um triângulo, tá vendo, ó? Então, esses três pontos, eles não estão alinhados, eles não são colineares, eles não formam uma reta. O que eles formariam se eu os ligasse? Um triângulo. Já nessa outra situação, ó, ponto A, B e C. Quando eu ligo esses três pontos, eles se alinham. Então, a gente diz que eles são colineares, ó, colineares, formam a mesma linha. Eles estão, então, numa mesma reta. Eles não formam um triângulo nesse caso. Então, são sempre duas situações. Ou eles formam um triângulo, não formam uma reta, ou eles formam uma reta e não formam um triângulo. Para nós, na geometria analítica, dá para a gente pegar três pontos como esses. Ponto A, que tem coordenadas x e y de A. Ponto B, que tem coordenadas x e y de B. E ponto C, que tem coordenadas x e y de C. E fazermos uma conta mirabolante aqui e descobrir se esses pontos estão alinhados ou se eles não estão alinhados, formam um triângulo. E qual é o esquema? Como que a geometria analítica pega três pontos e faz um cálculo mirabolante e descobre se eles estão alinhados ou não? Você pode pensar assim, professora, não é muito mais fácil fazer os três, colocar na reta, colocar no sistema de coordenadas e ver se eles estão alinhados? É que é assim. Matematicamente, olhando esses três, obviamente não estão alinhados. Mas é obviamente. Já esses três aqui, pessoal, dependendo do valor que os pontos têm, de repente eles podem parecer alinhados. Mas às vezes aqui uma pequena medida, aqui uma pequena alteração aqui no x ou no y, na verdade não faria com que esses pontos estivessem alinhados. Eles podem parecer alinhados. Então, para a gente ter certeza, a gente faz esse cálculo aqui com o determinante. O determinante é um cálculo que você aprendeu na segunda série do ensino médio, tá bom? Mas mesmo que você não tenha aprendido ou tenha esquecido o modo de fazer, nessa aula eu vou fazer com vocês determinantes e aí vocês vão lembrar. E quem não lembrou, vai aprender, tá bom? Então é o seguinte, não são três pontos, A, B e C? Então eu vou montar um determinante, onde nessa primeira coluna eu vou colocar os x. Então, x de A, x de B e x de C. Na segunda coluna eu vou colocar os y, na mesma ordem, ó, y de A, y de B e y de C. E como o determinante ele é quadrado, eu teria que ter, no caso aqui, três linhas e três colunas. Só para completar a última coluna eu vou colocar o 1, que é um elemento neutro, não vai alterar em nada. Se esse determinante aqui, montado dessa forma, der zero, somente zero, é porque os pontos estão alinhados. Agora, se tal determinante der diferente de zero, ou seja, qualquer outro número que não seja zero, então os pontos formam um triângulo e não uma reta. Eles não estarão alinhados. Então, a única maneira matemática correta, sem sombra de dúvida, para eu saber se três pontos estão alinhados ou não, é calculando o determinante x, y e 1 e ver se dá zero ou se não dá zero. Tudo bem? Então, exemplo aqui, pessoal. Verifique se os pontos A, B e C são colineares, ou seja, formam uma reta, ou não, se formam um triângulo. E eu te dei os três pontos aqui, ó. Então, só para a gente não se perder, vamos colocar aqui que a gente nunca deve esquecer. Ó, se esse ponto chama A, aqui eu tenho x e y de quem? De A. Se esse ponto chama B, aqui eu tenho x e y de quem? De B. E se esse ponto chama C, aqui eu tenho x e y de C. Tudo bem? E eu vou ter que montar esse determinante, então. Esse que eu escrevi aqui em cima, ó. Então, monto o determinante bonitinho, vamos recordar? Ó, abre a barra do determinante. Na primeira coluna, você coloca os x. Então, x de A, que é o 2. O x de B embaixo, que é o menos 1. E o x de C embaixo, que é o 3. Na segunda coluna, você coloca os y na mesma ordem. O y do A, que é o 3, o y do B, que é 0,
e o y do C, que é o 4. E como só tem x e y, agora a nossa terceira coluna, a gente só vai completar de 1 somente para a gente conseguir fazer o determinante. Colocado isso, nós não vamos colocar que é igual a zero, porque nós não sabemos o valor do determinante. Então, nós vamos calcular o determinante. Então, vamos lá. Tem duas maneiras básicas de fazer determinante de 3 linhas e 3 colunas, tá? Que é a regra de Sarros e uma regra que é a decorrência da regra de Sarros. Como vocês já estão no terceiro ano, vocês estão todos evoluídos já, a professora vai ensinar o jeito mais prático, que parece ser mais difícil, mas é muito mais rápido, tá bom? Assistam essa aula quantas vezes quiserem para vocês não se perderem. Então, é assim. Você vai começar sempre por essa diagonal principal aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui desce, ó, da esquerda para a direita, descendo. Diagonal principal, pega sempre 3 números, ó. Então, você vai multiplicar. Você vai fazer assim. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Põe aqui. Agora, você vai para baixo, e vai procurar 3 números, mas não vai ter no sentido da diagonal. Você vai fazer assim, ó. Este vezes este. E aí não tá faltando 1 porque tem que completar com 3? Pode pegar o de baixo, professora? Não. É assim, ó. Você foi para baixo, pegou 2 números. Você vai completar o terceiro número com onde tem um sozinho em cima, que é esse aqui, ó. Então, vai ser esse vezes esse 1 aqui perdido aqui em cima, ó. Tem que ter sempre 3, então é esse e aquele de cima sozinho. Por que eu não posso pegar esses dois? Porque esses dois são 2, aí ficariam 2 e 2, 4, e são sempre 3. Então, repetindo, ó. 2 vezes 0 vezes 1, que dá 0, qualquer número vezes 0 dá 0. Aí vai para baixo, multiplica. Menos 1 vezes 4 é menos 4. Aí, menos 4 vezes 1 é menos 4 mesmo, põe aqui. Agora, desce de novo, vai para baixo. Aqui embaixo só tem um número. Então, onde eu vou completar com 3? Com 2, aliás, aqui, ó, nesses dois aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, vai ser 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Deu 9 positivo, eu ponho mais 9 aqui. Agora, eu vou fazer tudo de novo, só que do outro lado, ó. Então, agora eu vou pegar essa diagonal e é tudo nesse sentido agora. Só que tudo que eu fizer nesse sentido, pessoal, eu tenho que trocar o sinal na hora de pôr aqui, tá? É uma regra isso. Então, aqui multiplicou tudo normal, pôs o resultado normal. E aqui o que eu multiplicar, eu vou colocar tudo com o sinal trocado do que der. Então, vamos lá. 1 vezes 0 vezes 3 dá 0. Você pode pôr menos 0 ou mais 0. Eu vou colocar menos só para você lembrar que é de trocar o sinal nesse sentido. Aí sempre vai para baixo para não se perder. Faz este vezes este, completa com um sozinho que está lá em cima. Então, ó, 1 vezes 4 é 4. 4 vezes 2 dá 8. Deu 8 positivo. Então, como desse lado tem que trocar o sinal, eu vou ter que pôr 8 negativo. Vou para baixo de novo, só tem um sozinho, eu completo com esses dois aqui, ó. Então, vai ser esse vezes esse vezes esse. 1 vez menos 1 é menos 1. Menos 1 vezes 3 é menos 3. Como aqui tem que trocar o sinal, eu ponho mais 3. Tudo bem? Então, tudo que eu multiplicar nesse sentido aqui, ó, da diagonal principal, eu mantenho o sinal. E tudo que eu multiplicar no outro sentido, eu troco o sinal, tá bom? E aí, eu vou fazer a continha de soma algébrica. Agora, não é menos com menos, mais com mais, nada disso. É conta de tenho e devo. Então, vê o que eu tenho, ó. Eu tenho 9, ó, 9 e 3. Então, eu tenho 12. E eu devo, gente, ó, 4, nada e 8. Então, se eu devo 4 e devo 8, eu devo 11. Correto? Então, ó, devo 4 e devo 8. Ou, bobeira, gente, 12, né? 8 mais 4 dá 12. A professora tá ficando biruta? Então, ó, se eu devo 4 e devo 8, eu devo 12. Então, eu tinha, ó, 9 com 3, 12. E eu devo 4 com 8, 12 também. Ah, meu Deus. Tenho 12, devo 12. Ah, eu vou pagar e vou ficar sem nada. Então, esse determinante, pessoal, ele deu 0. Quando o determinante dá 0, os pontos estão alinhados. Então, portanto, neste caso, A, B e C são colineares. Pode ainda dizer que estão alinhados ou que formam uma reta, é a mesma coisa, tá bom? Então, primeiro calculo o determinante. Se der 0, os pontos estão alinhados. Quer ver? Vou até fazer uma
experiência aqui para vocês verem que realmente é verdade isso aqui, ó. Então, se eu colocasse, por exemplo, os meus 3 pontinhos aqui, ó, uma experiência bem bobinha aqui, rapidão, só pra gente ver, ó. Fazer rapidamente aqui, nem vou fazer tão caprichado. Vamos colocar aqui eixo do X, eixo dos Y, ó. 2 e 3, ponto A, ó. 2 no X, 1, 2, 3 no Y, ó, 2, 3. Ponto A. Ponto B, menos 1 no X, tudo com escala. E 0 no Y, então é menos 1 no X, então ele é aqui, ó. Esse é o ponto B. 3 no X, o ponto C, ó. 3 no X, 4 no Y. 3, 4, subo aqui, tá aqui, ó. Olha que interessante. Quando eu ligo os 3 pontinhos, olha o que acontece. Realmente eles estão alinhados. Então, isso é tipo uma prova real. Não preciso fazer quando o exercício só pergunta se os pontos são colineares ou não. Eu só fiz aqui para vocês verem que realmente, quando a gente faz esse cálculo, se você fosse colocar os pontos, eles realmente iam sair alinhados, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui. Outro exemplo, ó. Então, nós temos aqui um exemplinho B, que a professora também vai fazer com vocês. Então, de novo, vou montar o determinante. Ó, montarei o determinante. Primeiro os x, ó, primeira coluna do x. Então, x do ponto A, que é 1, x do ponto B, que é menos 1, e x do ponto C, que é 0. Segunda coluna, só os y. Então, ó, y do ponto A, que é 2, y do ponto B, que é 3, e y do ponto C, que é menos 2. E para completar o determinante, a gente coloca tudo 1 e calcula ele. Então, vamos lá. Tudo de novo, para quem já esqueceu. Ó, começa pela diagonal principal, descendo, ó. Tchan, tchan. Sempre esse sentido primeiro. E multiplica. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 1, 3. Põe com o mesmo sinal. Vai para baixo. Menos 1 vezes menos 2 vezes 1 que completa sozinho em cima. Então, ó, menos 1 vezes menos 2, menos com menos dá mais 2. 2 vezes 1, 2, mais 2, mantém o sinal. Vai para baixo, é um 0. 0 sozinho, multiplica por 2 números na parte de cima que estão faltando para completar 3. 0 vezes qualquer número dá 0. Pode pôr 0, mais 0 no caso. Ou menos, tanto faz. Agora, vamos para o outro lado, ó. A outra diagonal de 3 começa. É 1 vezes 3 vezes 0. Todo número vezes 0 dá 0. Como tem que trocar o sinal, eu vou pôr menos, embora aqui no 0 não faz diferença, mas eu vou colocar menos só para você lembrar disso. Vai para baixo. 1 vezes menos 2 completa com o sozinho em cima. Não, nunca do mesmo lado, ó. O terceiro completa sempre na outra parte. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Ah, mas nesse sentido tem que trocar o sinal, professora? Então, põe mais 2. Vai para baixo. Aqui tem 1 sozinho, completa aqui, ó. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Troca o sinal, mais 2. Pronto. Aí vamos calcular. Regra do tem e do devo. O que eu tenho? Eu tenho 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. E dívida não tenho nada, eu só tenho 0, mas 0 não conta, tá? Então, esse determinante aqui, qual que era a questão? Ele deu 0? Não deu 0, deu 9, deu outro número. Então, quando dá outro número que não 0, é porque os pontos A, B e C formam triângulo. Você pode escrever que eles formam triângulo, você pode dizer que eles não estão alinhados, que eles não são colineares, que eles não formam uma reta, que é a mesma coisa que formar um triângulo. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Aguardem os exercícios.